Ah, Senhor Jesus, vai com teu Espírito Santo agora, Jesus, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo agora, Jesus. Tua palavra que será ministrada, Senhor, neste momento, reveste agora o teu filho de unção, de poder, de autoridade, Senhor. Inspira, Senhor, usa como um vaso, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo para ministrar sobre o teu povo e sobre nós. Aos nossos corações, Senhor, nesta noite, quebra todas as muralhas, quebra todas as barreiras, tira, Senhor, todo o impedimento. Tenha liberdade para agir em nosso coração, na tua igreja, falando, Senhor, a todos nós. É o teu Espírito Santo, Senhor, quem nos convence do pecado, Senhor. É o teu Espírito Santo que nos ensina, e é isso que nós queremos te pedir nesta hora. Ensina a tua igreja, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Jacó está com a oportunidade. Pai do Senhor para os irmãos, a igreja, por favor, pode assentar-se. Convido os irmãos, por favor, a abrirem as suas Bíblias no texto que foi lido, Lucas capítulo 23, vocês acompanham do versículo 26 até o 43, mas o versículo-chave, os versículos-chave são 42 e 43, eu vou lê-los. Diz assim: E disse a Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. E o título da lição, irmãos, é justamente essa frase que o Senhor Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero pedir duas gentilezas à igreja. A primeira é o que nós temos falado já em alguns domingos que tivemos a oportunidade de ministrar a palavra, para nós entendermos esse escritor Lucas. Ele escreveu uma obra em 2 volumes, e ele tem um objetivo, ele tem uma agenda. Ele escreve para alguém que foi o seu patrocinador, chamado Teófilo, um grego, né? Teófilo significa aquele que ama a Deus, e ele escreve para Teófilo, mas na realidade ele quer alcançar todo o mundo grego, todo o povo da cultura grega, todo o povo da língua grega. Então, ele vai contando a história de Jesus. Os gregos, eles admiravam muito o homem perfeito, né? Então, o Lucas, que era um exímio, um habilidoso escritor, ele faz um evangelho transcultural, e ele apresenta Jesus para aquele povo como aquele homem perfeito da cultura deles, que eles tanto esperavam, que eles tanto admiravam. E aí, na cultura grega, nós temos os heróis, que eram os semideuses, que descem à terra e eram quase perfeitos. Então, ele vai mostrando Jesus, e aqui nós praticamente estamos no penúltimo capítulo que ele vem apresentando esse Jesus. E agora ele está na cruz. Como será que esse homem perfeito ele vai reagir? Então, eu peço que vocês tenham isso em mente, que alguém está escrevendo para alguém para apresentar Jesus. E a segunda coisa que eu peço para a igreja tentar imaginar é esse contexto da crucificação. Não era fácil ali. Jesus, ele já passou pelo sofrimento, muito sofrimento. Ele já foi chicoteado, ele já foi espancado, ele já foi esbofeteado, já colocaram a coroa de espinho na cabeça dele, e ele está na cruz. Ele não está numa situação muito boa, humanamente falando. Ele não consegue nem encostar a costa dele no madeiro, na trave, porque a costa dele não tinha mais pele. Ele levou 39 chicotadas, e 39 chicotadas, aquele soldado que fez isso, ele fez com muita vontade de causar sofrimento. Quem viu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, entende o que eu estou querendo, a imagem que eu estou querendo passar. Então, ele estava numa situação de desconforto, que ele não conseguia respirar,
porque todo o seu corpo doía, né? Ele estava ali, dizem alguns, que até possivelmente o tétano já estava chegando a ele. E numa terça-feira, no dia 26, bem antes da Páscoa, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a primeira frase, a primeira expressão da cruz, que é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ali, Lucas mostrando para Teófilo o que saía da boca daquele homem. Dizem que Jesus não falou muito lá, até porque fisicamente ele não tinha condições de falar. Ele ficou em silêncio. O seu sofrimento começou às 9 horas da manhã e terminou às 6 horas da tarde. Foram muitas horas ali para morrer. E ele estava nessa situação. Enquanto ele está lá, os evangelhos revelam que ele falou 7 palavras. A primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra: tenho sede. A sexta palavra: está consumado. E a sétima palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a primeira palavra foi uma palavra de perdão: Pai, perdoa-lhes. A segunda palavra é: hoje estarás comigo no paraíso. É uma promessa de salvação. Tem promessa para você, meu irmão, tem promessa, e da boca do Senhor. Mas vocês já se perguntaram, já tiveram a curiosidade de se perguntar, por que Jesus, ele foi crucificado entre 2 malfeitores? Alguém já teve essa curiosidade de, lendo a palavra, poxa, mas por que Jesus foi crucificado logo entre 2 malfeitores? Bem, nós temos algumas possíveis respostas para isso. Alguns dizem que foi obra de Pilatos. Desde que Jesus tomou o lugar de Barrabás, foi a maneira de Pilatos dizer: olha, se nós temos que crucificar esse camarada, que seja feito então da forma correta. Vamos até o fim. Outros dizem que foi feito pelos oficiais judeus, para dar exemplo para que ninguém se rebelasse mais contra eles. Ou poderia ter sido a decisão dos centuriões romanos de crucificar o Senhor entre os 2 ladrões, uma vez que Jesus tinha sido acusado de um crime muito grave, mais grave do que daqueles 2 homens. Mas seja lá quem for, irmãos, quem tomou essa decisão não tem muita importância, mas essa decisão, ela estava no plano de Deus o tempo todo, porque Jesus foi colocado entre aqueles 2 ladrões que simbolizam a humanidade, que simbolizam aqueles que são impenitentes, que estão ali perto de Jesus, estão experimentando Jesus, estão ouvindo as verdades sobre Jesus, mas o seu coração é uma rocha, o seu coração é fechado. Esse está do lado esquerdo, não tem nada a ver com política. Era o ladrão mau, se é que existe bom ladrão. E do lado direito estava aquele que, mesmo tendo começado uma trajetória ruim, mas ele se converte no caminho. Ele simboliza aquelas pessoas que são sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, de uma maneira ou de outra, esses 2 ladrões nos representam. Mas vamos falar do ladrão que estava do lado esquerdo de Jesus. Vejam só, irmãos, esses ladrões, eles não eram boas peças, eles não eram boa gente, eram gente ruim. E no Evangelho de Mateus e Marcos, eles chamam de ladrão, claramente. Mas lá no original, é alguém que rouba a céu aberto e normalmente usando de violência. É um ladrão também que saqueia e pilha. Ele é um saqueador inescrupuloso, que explora os vulneráveis sem hesitar
em usar a violência, só sabe que eu estou dizendo alguém que já sofreu um assalto, e um assalto com violência, que se sentiu impotente. Mas Lucas, ele chama de malfeitor. Então, conforme a tradição, e isso não está na Bíblia, o nome desse ladrão que está crucificado ao lado esquerdo de Jesus, ele se chama Gestas. Esse é o mau ladrão. Eles estão sendo crucificados, e aí, certamente, porque eles foram pegos no crime. Eles são culpados, eles não eram inocentes. Eles cometeram algum tipo de rebelião, ou contra Roma, ou contra Pilatos, ou contra o Sinédrio, ou contra os sacerdotes, ou mesmo até contra o povo. O fato é que eles estão sendo crucificados, eles foram presos, passaram por um julgamento, foi verificado que ele tinha culpa, e a sentença era a sentença de morte e morte de cruz. A morte de cruz era a morte dada para o pior tipo de criminoso que podia existir ali naquele Império Romano. Então, eles não eram boas pessoas. Não há dúvida sobre isso. Vemos isso pelo reconhecimento de um deles mesmo, o que estava do lado direito, ele assumiu que ele era errado, ele disse assim, a nossa punição é justa. Então, ele está se colocando igualmente com o outro, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aqui, apontando para Jesus, nenhum mal fez. Então, eles assumem que eles não eram boas peças, eles assumem que eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Alguém já disse que esses dois ladrões, também eles representam os bodes e as ovelhas. Ou seja, aqueles que entregam a Cristo são as ovelhas, e os impenitentes são os bodes. O ladrão que está à esquerda é o ladrão impenitente, o ladrão que insultou a Jesus, que o desrespeitou, que o desafiou a descer da cruz. A Bíblia utiliza uma linguagem simbólica para isso, que está em Mateus capítulo 5, versículo 3. 25, versículo 3, diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Esse ladrão que estava à esquerda foi o ladrão que blasfemou contra Jesus. O ladrão, embora ele próprio estivesse numa situação muito perigosa, porque ele estava correndo risco de morte, aliás, ele ia morrer mesmo, outros escarnecedores que estavam por lá, os fariseus, os doutores da lei e até a própria multidão, estavam num coro fazendo gozação do Senhor, fazendo mangofa do Senhor, dizendo, se tu salvou aos outros, desce tu mesmo da cruz. Interessante, irmãos, que esse ladrão, ele estava num grau de alienação tão grande, que ele não percebeu a situação que ele estava, que igualmente a Cristo, lá todos os três nus, sendo crucificado, e ele fazendo coro, se juntando com as pessoas que o estavam crucificando, e se juntou para agredir a Cristo. Ele nem se tocou que essas mesmas pessoas foram que o crucificaram. Então, ele estava assim, completamente
contra Deus, né? Temos falado muito sobre as pessoas que são anticristo, e ele era uma dessas pessoas. Mas vejam só, irmãos, ele não percebia, ele queria que Jesus descesse da cruz para salvá-lo, mas o Senhor Jesus não estava preocupado em salvá-lo da morte física. O Senhor, ele nem percebeu que Jesus naquele momento já estava derramando o seu sangue para salvar a humanidade no meio do sofrimento. Mas quando a pessoa está num grau de alienação tão grande, e ele quer que Deus faça do jeito que ele acha que deve, ele perde o sentido das coisas. O sofrimento, nós devemos entender que o sofrimento ele faz parte da vida cristã. Um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse: o Cristo crucificado só pode ter seguidores crucificados. Não há como descer da cruz e não há como evitar a cruz. Se não houvesse cruz, não haveria salvação. Se não existisse cristianismo, não existe cristianismo sem cruz. Nós devemos entender que assim como o Senhor Jesus, ele esteve na cruz, nós devemos estar na cruz. Assim como Cristo morreu na cruz, é para lá que nós estamos indo. E o Senhor Jesus disse que o discípulo, ele não pode querer ser mais do que o mestre, basta-lhe ser igual ao mestre. Um ladrão que estava na cruz, ele não tão perto da salvação e não entendeu que Jesus estava morrendo por ele e por todos aqueles que crescem no seu nome. Quantos aqui, na nossa realidade, no nosso mundo, estão tão perto de Jesus? Ouvem o Evangelho, ouvem sobre a salvação, mas são tão insensíveis, são duros, não querem saber de nada. A todos os que pensam e vivem como aquele ladrão, Jesus diz assim: eu, portanto, vos disse que morrereis em vossos pecados, pois a menos que creais que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Está ordenado a todos que morram uma só vez, e então vem o julgamento. Morrer em pecado é enfrentar a condenação eterna e a separação de Deus para toda a eternidade. Você pode até escolher não se render a Cristo, é um direito seu, você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Mas também o Senhor Jesus aqui está colocando que quem morrer nos seus pecados e não entregar a vida a Ele, que é o único e poderoso Salvador, vai experimentar a morte eterna. Que o Senhor nos livre disso. Mas vamos então aprender com o ladrão que estava crucificado na cruz, à direita de Deus. Ele era um ladrão. A tradição também diz que ele tinha um nome. Não sei de onde a tradição tirou, mas a tradição diz que o nome dele era Dimas, o padroeiro dos ladrões. Eu acho que está faltando um padroeiro para os assaltados, mas já tem um padroeiro para os ladrões. Este ladrão lá na cruz, ele não teve um bom começo. O Evangelho de Marcos e Mateus registram que ele também começou a blasfemar, a falar mal de Jesus, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, a atuação do Espírito Santo, e aquele homem ele começou a se tornar sensível ao Senhor. Ele deu um primeiro passo para Jesus. E qual foi esse primeiro passo? Ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu que ele era um miserável pecador, ele reconheceu a sua falta, ele reconheceu os seus pecados, ele reconheceu que a punição para ele era justa, e que era o pagamento pelos seus atos criminosos. Eu vou dizer, esse cara era homem. Ele assumiu que estava errado, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era merecedor. Ele dá uma lição para muitos cristãos, porque nós não temos coragem de reconhecermos os nossos erros. Mas, continuando, ele confessa os seus pecados, ele admite que merece o que está sendo feito com ele. E ele faz isso em viva voz, para o outro malfeitor, para quem está naquele lugar, ali olhando. Ele fala isso para as mulheres,
ele fala isso para a multidão, ele fala isso para os soldados e para o centurião. Ele diz: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele estava muito perto da redenção. Esse é o primeiro passo para a salvação, reconhecermos os nossos pecados. O verdadeiro arrependimento reconhece a justiça de Deus em toda a punição do pecado. Ele foi além. Ele não somente reconheceu, mas ele deu o segundo passo para Jesus. Olha, irmãos, olha a mudança que Deus faz. Alguém que estava blasfemando, agora ele inocenta Jesus. Já pensou? Era para ser o contrário, né? Era para Jesus inocentá-lo. Mas ele não tem medo, ele está no meio da multidão. Mas aqui o que me chama mais atenção é que ele está nu. Mas ele já perdeu a vergonha, porque ele está traspassado de dor também. Mas ele ainda tem voz suficiente para defender a Cristo. Precisamos defender a razão da nossa fé. É uma consequência do arrependimento. Mesmo ele não tendo andado com Jesus, agora não se envergonha dele. Embora Jesus nunca se defenda, este ladrão o defende. Ele viu que Jesus era inocente. Ele inocenta Jesus. Ele diz: ele não é um de nós. Nós merecemos. Ele não tem crime algum. Ele nada fez. Este homem não fez mal nenhum. Era o que saía da boca dele. É o que sai da boca de alguém que começa a sentir a salvação, que começa a sentir a presença do Espírito Santo. Que coragem, que coisa linda, um ímpio defendendo a Cristo. Como é bonito ver a ação do Espírito Santo em uma pessoa, levando-a ao arrependimento, levando-a a atos de fé, a atos de ousadia santa. Irmãos, nós precisamos apresentar Jesus para o mundo e precisamos ter uma santa ousadia para falar sobre isso. Enquanto os discípulos, com medo, abandonaram Jesus, aquele ladrão nu lá na cruz não tinha vergonha de defender o rei. Que lição para os discípulos que fugiram, que lição para nós hoje. Vemos a verdadeira fé, arrependimento e crença em Cristo. Não sabemos se ele já tinha ouvido o Evangelho, mas ele viu o Evangelho pendurado no madeiro, ele viu o Evangelho encarnado, ele olhou para o sofrimento de Cristo e creu. Mas ele deu um terceiro passo ainda para Jesus. Ele fez um pedido e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Irmãos, uma coisa interessante que aqui, ele já começa a ter intimidade com Jesus. Ele não chama Deus, ele não chama Messias, ele chama pelo nome, ele chama Jesus. É interessante que o nome de Jesus significa Jeová salva, Jeová salvação. Então ele estava falando para a pessoa certa, a salvação encarnada. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Apesar de na cruz Jesus ter uma placa com a inscrição sobre a sua cabeça: este é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, o aspecto de Jesus nem de longe parecia com o aspecto de um rei. Vejam só, irmãos, Jesus está todo dilacerado, o seu corpo é uma ferida só, sangue por todo lado, mas aqui nós vemos algo tremendo. Aquele homem olha para Cristo e ele vê um rei. Isso é fé. Ele olha para Cristo, ele vê salvação. Ele foi o primeiro que creu na ressurreição e o primeiro que creu na volta de Jesus. Ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Isso é fé. Isso ali foi uma revelação, com certeza, do Espírito de Deus. Ele creu na salvação, ele creu que Jesus ia voltar. Talvez, irmão, nós precisemos voltar a fazer uma revisão dos nossos fundamentos da fé. Nós precisamos continuar crendo na salvação, precisamos continuar crendo que essa salvação é para hoje, precisamos continuar crendo e com a promessa e dizermos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
O saudoso pastor Isaltino disse certa vez o seguinte: é a primeira declaração de fé na ressurreição, e não é feita por um discípulo de Jesus, é feita por um ladrão. Creu na ressurreição e na volta de Jesus. Ele é o nosso ancestral na fé. O seu ancestral na fé foi um ladrão. Ele é o primeiro homem salvo pela cruz. E ele creu que Jesus era rei, creu que tinha um reino, creu que ressuscitaria, creu que voltaria. Este homem creu de todo o coração. Ele se arrependeu e teve fé. Ele entendeu que vinha errando, pecando. Arrependimento e fé caminham juntos. Ele pedia para Jesus lembrar-se dele quando Jesus viesse no seu reino. Vejam só, irmãos, o pedido desse ladrão, um pedido sem muita noção, sem muita revelação, mas de alguma forma ele crê que Jesus é rei, e de alguma forma ele crê que é o melhor lugar para estar, e ele diz: olha, no futuro, quando você vier, lembra-te de mim. A única coisa que ele pediu foi para Jesus se lembrar dele no futuro. Agora nós vamos para o homem que estava na cruz do meio, Jesus, o nosso Salvador. E ele foi colocado na cruz do meio porque quem ficava no meio era o cabeça dos malfeitores. E Jesus ali naquele momento, ele estava tomando no seu corpo o pecado de toda a humanidade. O seu pecado e o meu. Vejam só, ali estava o Filho de Deus sem pecado. A cena é de uma crucificação brutal. Ele foi espancado, ele foi chicoteado, mãos e pés foram pregados numa cruz com prego de 13 centímetros e prego grosso. Coroas de espinhos pressionavam a sua cabeça. Ele estava no meio de 2 ladrões. Isto é verdade. Ele carregou os nossos pecados, os meus e os seus. Ele morreu por você e ele morreu por mim. Às vezes eu fico olhando, quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando como Jesus estava sem condições, com dificuldade até de respirar. Mas eu tomo uma licença poética, isso não está na Bíblia, mas eu gosto de imaginar que Jesus ali no meio daqueles 2 ladrões, e quando ele percebia o arrependimento daquele que o Espírito Santo estava fazendo uma obra nele, e quando aquele homem, numa declaração de fé, e talvez aqui, Jesus, eu me lembro de pelo menos 2 pessoas que ele disse que nunca tinham havido fé de um tamanho daquela em Israel. Uma foi para Cornélio, e outra foi para uma mulher sirofenícia lá no norte. Foi quando Jesus, de sua própria boca, ele disse que nunca tinha visto fé como aquela. Mas eu creio que também, não está registrado, mas eu acho que Jesus, ele também viu ali um estouro de fé que ele nunca viu, né? Um homem morrendo e ali crendo que ele era o Salvador. E aquele homem diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí eu gosto de imaginar que Jesus estava sem condições de fazer qualquer movimento, mas ele olha para o seu lado e diz assim: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, quero dizer para você que Jesus pode olhar para você nessa noite e contemplar a tua dor, contemplar o teu sofrimento e dizer para você: é hoje, hoje é o dia, basta, hoje é o dia da tua bênção. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É uma promessa para ele, que foi dada para ele, mas uma promessa para mim e para você, que um dia estaremos com ele. Vejam só, irmãos, aqui não há missa de 7º dia, de 30 dias, ou seja lá de quantos dias. Aqui não há sono da alma, aqui não há reencarnação. Essas coisas não existem, segundo a Bíblia. Não tem poder algum, além de mudar a vida de quem já morreu. A palavra de Deus diz que quem morre, segue-se o juízo. Acabou-se. Quem morreu, acabou-se, é juízo. Se ele passou para o lado de lá em Cristo, ele vai estar no paraíso, porque Jesus disse: estarás comigo no paraíso.
Se ele passou para o lado de lá sem Cristo, ele vai para o inferno. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz. Então, tem gente que diz que tem que se encarnar, tem outros que dizem, algumas religiões, que há o sono da alma, outros acendem vela. Isso nada tem efeito depois da morte. O ladrão tinha pedido apenas para Jesus se lembrar dele no futuro, mas Jesus lhe consola, dizendo que não no futuro, mas hoje ele estaria no paraíso. Irmãos, esse Deus é tão maravilhoso, que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele quase que não se continha. Esses versos parecem mais um hino. Paulo diz assim: para aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, a ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O ladrão pediu que um dia ele se lembrasse dele. Jesus foi além, fez mais do que o ladrão imaginava e fez mais do que ele pediu. Ele disse: hoje você estará reunido com os santos de todas as épocas. Hoje você estará no Éden espiritual. Hoje você estará comigo, junto ao Pai. O bom com Jesus é que ele não deixa nada para amanhã. Ele diz que é hoje. Eu queria fazer um convite para você e dizer para você que vale a pena entregar a vida ao Senhor Jesus. A bênção não é para o futuro, a bênção é para hoje. Mas eu pergunto para você, em qual das cruzes você está? Você está na cruz da esquerda do impenitente, daquele que zombava de Jesus, daquele que mesmo vendo o Rei Eterno, o Cristo Redentor lá, ele blasfemava de Jesus, aquele que tinha um coração duro, que não queria reconhecer os seus pecados? Ou você está na cruz da direita, o que começou até mal, mas que abriu seu coração para que o Espírito Santo começasse a falar, e para que você fosse salvo? O Senhor te convida para abrir a porta do teu coração hoje. Ele diz assim: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para o Senhor Jesus e deixe ele entrar. Eu convido você a ficar em pé e faço um convite também. Há alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem, sabe que estamos trabalhando com destino eterno, e só há dois destinos: destino eterno sem Deus, destino eterno com Deus. Destino eterno sem Deus, morte eterna. Destino eterno com Deus, vida eterna. Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo e entendeu essa mensagem, entendeu que um dia Jesus voltará no seu reino para julgar toda a humanidade. Você nessa noite, hoje ele não vem como juiz, hoje ele está aqui como advogado. Você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, confessar seus pecados e deixar o Senhor morar no teu coração e escrever o teu nome no livro da vida? Se você assim entendeu a mensagem, se você assim crê, se você assim entende que ainda não está com a segurança da salvação, hoje é noite oportuna. Hoje é noite de salvação. Não é amanhã, não é depois, não é no futuro, é hoje. Tem alguém aqui para o Senhor? Mas eu quero fazer uma aplicação para aqueles que estão orando ao Senhor. Senhor, lembra-te de mim. Eu estou passando por uma prova. Senhor, lembra-te de mim. A coisa está muito difícil. Senhor, lembra-te de mim um dia. Responde a minha oração. Eu quero falar para você hoje, se você tem fé, se você crê que o Senhor Jesus é esse Deus, o Deus que está sobre todas as coisas, que tem todo o poder e que um dia voltará para a igreja, se você tem uma causa, e eu não quero saber qual é a causa, basta que o Senhor saiba, mas se você crê que Jesus vai dizer para você: é hoje que eu te dou a tua bênção, eu convido você a vir aqui para a frente. E nós já passamos o nosso tempo em 5 minutos. Se você crê nisso,
venha que nós vamos orar. A igreja tem poder. O Senhor Jesus disse que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Há mais lugar aqui. Lá na cruz tinha muito lugar aos pés da cruz. Se você crê que o Senhor pode responder causas impossíveis, é hoje o dia. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não chegue na sua casa hoje e diga: poxa, por que eu não fui lá e não recebi aquela oração? Por que eu não fui lá? A igreja do Senhor estava reunida, e a igreja tem a chave, o que ela liga na terra é ligada no céu. Por que eu não recebi essa oração? Eu vou passar a palavra para o nosso pastor, para ele fazer essa oração e fazer o convite final. Se tiver mais alguém, que o Senhor nos abençoe, não perca essa maravilhosa oportunidade. Vamos orar, meus irmãos. Estenda a sua mão para cá, para estes irmãos que estão aqui, essas irmãs que estão prostrados, buscando do Senhor uma resposta, ouvir a voz do Senhor, quando diz: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a voz que confirma o pedido. Vamos orar para que esta voz que confirmou o pedido daquele ladrão possa também confirmar a súplica e abençoar os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Senhor Jesus, nesta noite, te agradecemos, Pai, pela tua graça, te agradecemos pelo teu doce Espírito Santo, Senhor, que trata conosco, que fala conosco, que abençoa a tua igreja, que ministra sobre nós a tua comunhão e a tua consolação. Nesta noite, Jesus, estes irmãos, essas irmãs que estão aqui prostrados aos teus pés, Senhor, queremos clamar como igreja do Senhor, pedindo que o Senhor atenda conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Tu sabes o que é melhor para nós. Tu sabes o que é melhor para o teu povo, Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Não há uma folha que caia, não há um fio de cabelo que caia, sem que o Senhor esteja no comando e no controle destas coisas. Por isso, ó Pai, nós abençoamos agora as causas que os Teus filhos estão Te apresentando, aquilo que eles precisam, Senhor, ouvir da Tua voz. Nesta noite, que haja, Senhor, pela Tua infinita graça, não pelo que somos, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas nós somos merecedores apenas da Tua graça, do Teu amor, e por este amor, e por esta compaixão, por esta misericórdia, nesta noite, Pai, vai liberando uma bênção, Senhor, vai dando uma ordem para transformar a realidade, para mudar a circunstância, para libertar, Senhor, do cativeiro, para tirar, Senhor, a libertar daquilo que nos amarra e nos prende. Senhor Jesus, ajuda o Teu povo, a Tua igreja que nesta noite recebeu esta palavra, que cada um dos Teus filhos, Senhor, possam sair daqui nesta noite renovados, Senhor, pela palavra. Senhor, renovando a confiança, renovando a esperança, renovando a fé em Ti, Senhor. Tu és o Deus que está ao nosso lado, Tu és o Deus que está caminhando ao nosso lado, Tu és o Deus que está conosco, Tu és o Deus que ouve a nossa súplica, e nesta noite nós clamamos, Senhor, se for da Tua vontade, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica, lembra-te de nós, Senhor, lembra-te das nossas vidas, lembra-te, Senhor, que nós somos fracos, lembra-te, Senhor, que nós somos pequenos, lembra-te, Senhor, que nós somos, Senhor, carentes do Teu amor, carentes da Tua misericórdia. Assim, meu Deus, vai abençoando a Tua igreja, o Teu povo, fortalecendo, traz resposta, Senhor, para aquilo que cada um está buscando, traz a direção, ensina o caminho, ensina a verdade, Senhor, para cada um de nós, para a Tua igreja, para o Teu povo. É o que nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Se levanta. Pela fé posso ver esperança que alivia o sofrimento, uma luz onde o céu
areia, a escuridão deste momento. Eu creio que em breve o céu se abrirá e meus olhos verão o rosto lindo do meu mestre. Eu creio que então o nosso canto será sobre glórias e vitórias. Cantaremos as belezas deste lugar. Não mais dor,